Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós. Em mais uma tarde de domingo, aqui nos reunimos para refletir um pouco sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E temos o grande prazer de contar mais uma vez com o nosso querido irmão Moacir Soares, trabalhador do Centro Espírita São Vicente de Paulo, trazendo para nós o tema Eu Não Vim Destruir a Lei. Querido, bem-vindo. Vamos agora a um pequeno exórdio, antes do início da nossa atividade principal, para a nossa harmonização do livro Pão Nosso, a lição número 110. Magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, trabalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso da obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quanto lhes gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Nesse sentido, mas não te esqueças do exemplo e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te para a influência do céu. Vamos agora para fazer a nossa prece, para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para em mais uma tarde de domingo virmos aprender um pouco sobre o Evangelho do Cristo Jesus, à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, possa ser auxiliado pela espiritualidade amiga, que possa alcançar os corações necessitados na tarde de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, por iniciada a atividade na tarde de hoje e passo a palavra a meu querido irmão Moacir. Pode ficar à vontade, querido. Prezados amigos, estimadas irmãs, Jesus abençoe vocês. Fico contente em chegar no Centro Espírita Moacir, não é? Receber um abraço
Meu Jesus, é quem toma fortificante. Toma um fortificante, não é, minha querida irmã? Jesus de Nazaré nos abençoe. Como contente de estar aqui, meus irmãos. Essa casa, ela traz uma vibração que a gente entra na casa e a gente sente esse impacto de paz dentro do nosso coração. Hoje nós temos uma lição para refletir que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela vem tirar dúvidas nossas com relação à lei de amor que Jesus trouxe do Pai, Criador de todas as coisas, para nós. Essa lei, ela foi ditada a partir do capítulo 5 de Mateus, indo até o capítulo 7, no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é constituído das bem-aventuranças e das demais leis que Jesus trouxe ao nosso conhecimento. Lá, nós vamos ver ele detalhando cada uma, não é? Que quando nós iniciamos a estudar os seus ensinamentos de vida eterna, nós ficamos com muita dificuldade de interpretar o mandamento maior, a lei de amor. E ele o faz nos capítulos de 5 a 7 de Mateus. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz isso no capítulo 1, dizendo o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz ele: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J ou um único ponto. Então, ele aqui coloca que ele estava vindo cumprir a lei. Por que isso? Porque naquela época os judeus tinham uma certeza de que o Messias haveria de vir. O Messias para os judeus seria aquele que viria tirá-los da condição de muito sofrimento deles. Eles eram muito explorados pelo rei da época. Os assuntos que lhe eram cobrados eram feitos com muito rigor. Os impostos que eles eram cobrados eram os mais exorbitantes, de forma que eles viviam em muita pressão. Então, eles ficavam nessa busca incessante interior de que o alto mandasse alguém para poder aliviar essa condição deles. E Jesus é enviado pelo Pai e reconhecido tanto pelo Pai quanto por aqueles profetas que dedicaram sua vida ao bem, ao amor e à caridade.
O Pai Celestial, ele disse-nos que Jesus era o seu Filho muito amado. Jesus, aos 30 anos, ele fora batizado no Rio Jordão por João o Batista. No Novo Testamento, fala-se de João o Batista e fala-se de João o Evangelista, que depois elaborou um livro especial falando de Jesus, da sua vinda, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, da sua vivência e do contato com as pessoas que mais sofriam. Então ficava esse desejo, né, de que o alto ia atender a eles, o Pai Celestial ia atender a eles. E faziam isso com muita certeza, nessa busca, nas suas preces. Então, Jesus é encaminhado através de Maria de Nazaré, a nossa mãe muito querida, e ele é reconhecido por duas figuras muito importantes para o judaísmo na época. Ele ainda bebê, ainda nos braços de Maria, por pouco tempo. Ele nascera, pouco tempo depois, Maria e José levaram ele até o templo. E lá no templo, havia uma mulher que era viúva há muitos anos e que se dedicara plenamente, totalmente às tarefas do templo e da sua religião. E quando Maria chegou, que ela se aproximou do menino Jesus, ela reconheceu que aquele era o Messias que haveria de vir. Mas o reconhecimento do homem tem pouco valor. Um profeta que também havia dedicado toda a sua vida ao próximo, a ele, a espiritualidade amiga havia dito que ele não morreria enquanto não visse Jesus, enquanto não visse o Messias. E ele estava no templo também, quando Maria chega a passar com Jesus menino nos braços. Ela, Jesus menino e seu pai, José. E ele vê essa criança nos braços dela, pega na criança e diz, dá graças a Deus. Senhor, tu disseste-me que eu não morreria enquanto não visse o Messias que haveria de vir. Então, essas duas pessoas identificaram Jesus como o Messias. Mas não era suficiente isso, porque muitas outras pessoas também não acreditavam que o que ela estava vendo era verdadeiro. Então aconteceu essa de Jesus ser batizado no Rio Jordão por João o Batista. Então ele fora batizado, e ao sair do rio, antes dele sair, uma nuvem se abre no céu e uma voz passa a ser ouvida por todos que estavam ali fazendo a mesma coisa de Jesus, se batizando. E todos ficaram abismados, porque agora não foi mais um homem e uma mulher, não é? Os dois profetas, mas foi o céu que falou: eis o meu filho amado, de quem me comprazo. Isso em alta voz para todo mundo ouvir. Então o céu agora reconhece que aquele ser ali, ele já estava próximo dos 30 anos, quando ele for encontrar, quando ele fora visto pelos profetas no templo,
ele era um bebê. Então, se esperava a vinda desse Messias, e ele veio. Aqueles da sua época esperavam a vinda dele, mas como um grande líder. Esperavam a vinda de Jesus como um grande rei, um grande político, que pudesse defender a causa deles. Porque ele não tinha quem defendesse a causa deles. Eram ovelhas colocadas no pasto ao sabor dos pastores mais diversos. Então, Jesus não veio com essa tarefa. Jesus foi encaminhado pelo Pai Criador de todas as coisas para que promovesse as reformas que as criaturas estavam precisando, referentes à boa convivência, à interação, ao amor, à prática do bem. E não ser líder político, nem revolucionário, como os judeus achariam que esse Messias viria com essa tarefa. Então, caiu por terra esse entendimento. E Jesus, a partir dali, dos 30 anos de idade, ainda teve um encontro, não é, com um espírito que o Novo Testamento chama de o maligno, né? É o espírito mais terrível, o chefe dos espíritos terríveis, imagine só. E ele tentou Jesus, mas nada do que ele tentou Jesus surtiu efeito, e a partir dali Jesus iniciou o seu ministério. A primeira coisa que ele foi fazer, depois que ele passa por essa situação, não é? Esse contexto de testes que ele viveu, ele agora vai ao encontro dos que seriam os continuadores da mensagem do Pai para as criaturas. Ele foi ao encontro dos discípulos, que eram pescadores. E lá ele convidou os discípulos para serem pescadores de homens. Foi assim que ele formou, não é, o grupo, deu sequência aos seus ensinamentos de vida eterna, e que chega até hoje, século XXI, e chegará até a eternidade. Bom, então, se esperava, pois, que Jesus fosse dar continuidade que Jesus fosse trazer algo diferente do que se conhecia na época, em termos de leis. E Jesus deu uma conotação bem diferente das leis que se esperava e que se era conhecido até então, não é, pelos judeus. O que era conhecido pelos judeus? Era conhecido o Decálogo de Moisés, que fazia parte de um livro chamado a Torá. A Torá é como um conjunto, não é, de leis que forma uma grande lei. Dentro desses, vou citar aqui um. Usava-se com muita frequência o olho por olho e dente por dente. E Jesus não se utilizava dessa lei, nem desse procedimento, nem desse comportamento para entre os homens. E ele deu um exemplo disso. Já no momento em que ele estava prestes a ser preso, após a grande ceia, a Santa Ceia do Senhor, Pedro partiu na defesa dele. Não, desculpe, Malcos partiu na defesa dele. E aí pegou um dos militares que lá estavam e decepou a orelha dele. Aí Jesus pega, coloca a orelha no devido lugar,
a orelha vai para o lugar como se não tivesse havido nenhum corte. E disse a ele: quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então, em vez de ser olho por olho e dente por dente, pela lei antiga, a lei do amor que Jesus estava trazendo, um dos itens é esse. Então, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Isso tem muitos desdobramentos, meus irmãos, que a gente não pode esquecer, não é? O que ele está falando do ferro não foi com a lâmina que cortou o olho, a orelha da pessoa, não é? A palavra ferina é um ferro, não é? A pessoa trata mal o outro, é como um ferro que fere lá dentro do seu coração. Uma palavra que seja grotesca e pegue você de surpresa, é aquela palavra que vai doer lá dentro do seu coração. Principalmente quando essa palavra vem de alguém que você gosta, que você ama, que você jamais imaginaria que essa pessoa fosse tomar essa palavra contra você, não é? A pessoa que mente com relação a você, a seu procedimento, a sua família, a seus filhos, com relação à sua índole, isso é uma verdadeira pancada interior em você, entende? Então, nesse dizer que Jesus colocou, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Então, as pessoas que usaram do ferro da palavra e feriu o âmago, o coração, não é? Magoou internamente o outro, agora ela está suscetível de também encontrar na sua jornada quem assim proceda com ela. Entendem, meus irmãos? Ó, a relação da coisa. Muito bem. Então, para tirar essas dúvidas, Mateus registra, não é, no capítulo 5, versículo 17 e 18, isso que nós havíamos lido e eu vou ler novamente. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J ou um único ponto. Então, Jesus, além de dizer que ele não veio destruir a lei, ele veio dar sequência, ele disse que a lei seria cumprida perfeitamente, e ele cumpriria perfeitamente as leis que lhe cabe cumprir, de tal modo que nada escape, nem um único J, nem um único I, nem um mínimo que se possa imaginar, nada escapará. Cumprir-se-á a lei do Pai Criador de todas as coisas perfeitamente, totalmente. Então ele começa a dizer que ele não veio destruir a lei, não é? Então, que lei é essa que ele aqui se reporta? Ele se reporta à lei de Moisés. Na verdade, a gente diz que é a lei de Moisés, mas é o Decálogo. E na época, há quase 1000 anos antes da vinda de Jesus, Moisés passou por aquela situação difícil, não é, de resgatar os hebreus do jugo do faraó egípcio. Então, ele havia de tantas outras coisas que fizera para libertar o povo e não tinha conseguido até então, até um último momento em que foi decidido, dada essa oportunidade para ele, que ele poderia, os hebreus poderiam seguir com ele. E ele prometeu aos hebreus que eles estavam saindo dali para uma terra prometida, onde havia leite e mel, ou seja, uma terra prometida por Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, aonde haveria ordem, haveria compreensão, não é? Haveria relacionamento respeitoso entre todos, não é? E foi assim que aconteceu. A um determinado momento, saiu uma quantidade imensa de egípcios que estava sujeito, não é? Eram escravos ao jugo egípcio durante mais de uma geração. Mais de uma geração já estava
sujeito ao jugo egípcio. De tal forma que as últimas gerações já não sabiam mais o que era liberdade. Para ele, ser escravo já era o caminho natural. Ser subserviente ao faraó já era algo natural, era aquilo que ele tinha de fazer mesmo. Assim eles pensavam, porque já era agora da segunda geração para cima. Os seus pais, não é, os primeiros que haviam sido pego para ser escravos do faraó, já tinham morrido. E eles se viam agora na dependência completa do faraó. Eram aqueles serviçais que cuidavam das coisas do faraó e que só tinham condição de se alimentar, de ter sua casa, não é? Se assim fosse o serviçal do rei. Senão ele não tinha direito a nada. Muito bem. Então, por conta disso, saem, pois, os escravos do rei, do faraó, uma multidão saindo das terras do faraó. E acontece um fenômeno que muita gente conhece, né? Que o mar se abre e passam todos eles pelo mar aberto. E depois que eles passam, o mar fecha e o faraó com a sua comitiva, não é? O faraó com os seus soldados não conseguem passar. Mas depois que eles alcançam as terras prometidas, eles começam agora a trazer o que eles foram educados até então lá pelo o povo egípcio, os reis, os deuses que eles tinham cultuado até então. E isso deixou o grupo que havia trabalhado para libertar ele muito preocupado. Moisés, o irmão de Moisés. Então Moisés, ele partiu para o Monte Sinai, aonde ele foi conversar com Deus. Moisés, ele sempre conversava com Deus ao final de cada etapa que foi levando ele até tirar os hebreus do jugo egípcio. Então, ele foi conversar. Fala-se que ele passou muitos dias sem comer para poder ele receber agora o decálogo. O decálogo é uma lei divina, não é? E o decálogo aconteceu através de um fenômeno que a doutrina espírita nos ensina como um fenômeno de escrita direta. Não foi Moisés que lapidou em baixo relevo o decálogo nas duas pedras, não é, que lhe fora colocado. Não. Aquilo aconteceu através de um fenômeno que, como dissemos, a doutrina espírita explica como escrita direta. Aconteceu e tudo que está ali foi diretamente trazido do alto para que Moisés levasse e aplicasse ao seu povo. E Moisés, depois de tudo isso, ele leva agora essas tábuas, as tábuas da lei, não é? Que na verdade eram pedras, e levou até o seu povo. E quando chegou lá, ele ficou muito triste, porque viu muitos adorando os deuses de ouro, deuses que havia sido esculpido, que havia sido fundido em ouro, e eles adorando aquilo lá que não tinha nada a ver. Foi quando Moisés resolveu criar procedimentos próprios. Então, o que se fala de Moisés é que ele trouxe a lei divina ou natural do Pai Criador de todas as coisas. Essa não foi ele quem criou, mas também tem a lei civil, que foram aquelas leis que ele criou para poder ordenar, não é, o procedimento daquele povo que ainda sentia saudade, não é, do Deus de ouro que eles foram educados pelo faraó a exaltar nas suas vidas. Muito bem, então 1000 anos depois,
chega Jesus, o alto encaminha Jesus, não é? Então, aqueles fenômenos que aconteceram, muito importantes, o aparecimento do anjo Gabriel a Maria de Nazaré, em sonho, dizendo a ela que ela iria conceber o emissário do Pai, Criador de todas as coisas, Filho de Deus. E ela foi surpreendida por isso. E aí tem agora umas etapas, não é? Aonde é feita agora uma conversa dela com o anjo Gabriel a respeito dela não ser casada ainda, não é? Com José. Mas isso está lá, não é? No Novo Testamento, para a gente verificar direitinho. Então, Maria concebe Jesus. Chega Jesus num momento muito importante para a nossa humanidade, não é? Ele chega trazendo agora os ensinamentos do Pai Criador de todas as coisas e a certeza do cumprimento do decálogo, e não das leis que foi criada, né, leis civis criadas por Moisés. Porque o decálogo, como dissemos, foram leis divinas, trazidas do alto, através do fenômeno de escrita direta, nas duas pedras conhecidas como as tábuas de Moisés. Então, meus queridos, meus amados irmãos, Jesus agora, para dissolver, dirimir aquela ideia do Messias, ele coloca para nós que ele veio para não destruir essa lei e os profetas. Os profetas, eles trouxeram a ideia de Deus, meus irmãos, muito importante isso, não é? Havia conceito na época de grupos que acreditavam em muitos deuses, não é? Os gregos tinham vários deuses. Tinha o deus do amor, o deus da guerra, o deus da casa. Tinha muitos deuses. E cada deus era reverenciado de uma forma diferente. Os mais antigos ainda não acreditavam em Deus. Mas os profetas foram os pouquíssimos, raros, que vieram com essa tarefa de mostrar ao povo que existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Criador de tudo e todos. Na época se falava do Deus dos exércitos, porque para eles vencer, ter a vitória, estava agora sobre a chancela de o Deus dos exércitos. Então, esse Deus era que dava a vitória, segundo eles, que dava a vitória àquele povo, ao povo que estava acreditando naquele Deus. Os gregos tinham muitos deuses, como falamos, e ainda tinha um chamado Deus dos deuses, não é? Então vejam, meus amigos, meus amados irmãos, que precisava que o Pai Celestial encaminhasse agora o seu Filho para mostrar a existência de um único Deus, o Deus do bem, o Deus do amor. E Jesus veio também com essa tarefa de mostrar que existe um único Deus, a que ele chamou de Pai. Em uma determinada passagem, a gente vai ver ele dizer aos seus discípulos que ele e o Pai eram um. Não é que ele era Deus, não. A sintonia dele com Deus era tamanha que o que Deus pensava que fosse feito, ele era as mãos que fazia de acordo com o que Deus pensava que fosse feito. Ele fazia exatamente o que Deus queria que fosse feito. Ele ainda disse aos seus discípulos que ele estava com Deus, que ele viu Deus e que ele fazia a vontade de Deus. Fechando, ele disse: tudo que eu faço, não sou eu quem faço, é Deus quem faz através de mim. Então, ele veio trazer essa
certeza, né, da unicidade de um só Deus. Um só Deus. Ele disse também que Deus estava com todos. No momento que ele fala o seguinte: onde duas ou mais pessoas estiverem agindo, atuando em meu nome, Deus está conosco. Entende? Então, Deus está aonde duas ou mais pessoas estiverem em nome dEle, em nome de Jesus, porque Jesus é, pois, aquele que tem sintonia com o Pai. Estar com Jesus é estar com Deus, não é? Então, muita gente diz: eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus, não toco Deus, eu não consigo falar com Deus. Tudo isso você faz, não é, de uma outra maneira, sem ser com o seu pensar das coisas materiais, olho por olho, dente por dente, não é? Você faz isso. Jesus disse: vinde a mim todos vós que vos sentis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se eu estou aflito, se eu estou sobrecarregado, estou passando uma situação difícil, ou mesmo se eu estou querendo agradecer pela felicidade pequenininha que eu tive, eu vou procurar Jesus e agradecer. Se eu estou sentindo a dificuldade em minha vida, muitos conflitos na minha família, no meu trabalho, na minha vida, na minha cabeça, eu vou procurar Jesus, mas vou com a certeza de que Ele vai nos ouvir e vai responder para nós no tempo certo, no tempo dEle, não é? Normalmente a gente, quando procura Jesus, a gente quer que Jesus responda no outro dia, não é? Então, Jesus sabe o que é melhor para a gente, sabe o que é mais adequado para a gente, e muitas vezes a gente precisa passar por alguns conflitos, algumas situações difíceis, para que a gente possa agora, não é, ser checado a nossa fé, entende, meus amigos, meus amados irmãos? Então, as coisas têm resposta. Todas as vezes que procuramos Jesus, a gente tem a resposta dele para nós. E muitas vezes tem a resposta imediata. Só não é a resposta que a gente quer, né? A gente quer uma resposta que é o carro, é a casa, é o trabalho. Não é essa resposta que a gente vai ter imediatamente. Mas, por exemplo, a gente vai começar a conversar com Deus, aquela coisa dolorida dentro do coração da gente, aquele desentendimento, aquela coisa que está afetando o nosso filho, a nossa família, a gente está chocado com isso, desejando agora que tudo isso melhore, tudo passe, e os nossos filhos, a nossa família, sejam assistidos, e a gente começa a falar com o coração, se esquece do tempo, se esquece de onde está, se esquece se está quente ou frio, e daqui a pouco, uma calma, um alívio, uma paz. Mas você não estava assim. E de onde veio a calma, o alívio e a paz? Não é? Veio da resposta do alto, as suas reais solicitações, as suas reais buscas de dentro de você. Então Deus não abandona nenhum de nós, Deus está sempre conosco. Mas na frente, perguntaram a Jesus: onde está o reino de Deus? Porque Jesus fala muito do reino de Deus em suas passagens. Aí Jesus diz aos seus discípulos: o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós. O reino de Deus é aquele espaço interior que existe em nós, não é? No nosso coração, assim colocado por Ele, aonde a gente, fazendo o bem às pessoas, estamos amando as pessoas, independe se o bem é feito através de uma palavra, se é feito através de uma doação, se é feito através de uma vibração, se é feito através de uma prece, independente se o bem é feito através de um olhar que leve calma às pessoas, não é? Tudo isso que a gente vai fazendo, o nosso Pai Celestial nos ouve. Então, o reino de Deus é esse reino do bem que a gente tem dentro de nós. O reino é do bem, a gente pratica ele se a gente quiser. O reino é agora aquela porta que se abre para nós quando a gente põe essa prática do bem na nossa vida como algo contínuo. Todas as vezes que somos solicitados, a gente está pronto para servir.
Todas as vezes que a gente for solicitado, a gente está pronto para doar. Não é? Às vezes a pessoa diz, fulano, faz uma prece por mim, e aí o fulano ou o ciclano, aí lá dentro diz, por que você não vai também para fazer? Quer dizer, ainda é tão pequeno, interiormente, que nem atender a uma solicitação de uma prece, porque quem pede uma prece, pede porque está necessitando, mas ainda não teve a chance que a gente teve de adentrar a um templo, não importa qual seja o templo, não importa qual seja a crença, não importa qual seja a fé. Nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos. Nós não somos filhos porque somos de uma só crença, ou de outra crença, ou de qual crença, não. A crença e a fé é uma escolha nossa. A crença e a fé é uma escolha nossa. Mas continuamos a ser seres eternos, irmãos um do outro, porque partimos da vontade, não é, do Pai Criador de todas as coisas, que muito nos ama. Somos irmãos mesmo que a gente não queira ser. Seremos, porque o nosso Pai é o Pai único, o Pai Criador de todas as coisas. Então, se a gente não está conseguindo fazer isso, uma prece, fazendo agora questões de preconceitos, não é? De crença, de prece, eu fui, você não foi, porque, não é? Então a gente não está com esse reino ainda, com caminhos estabelecidos para que nós possamos nele estar. Porque o reino é o reino do bem, é o reino do amor, é o reino da caridade. É tão forte isso, meus irmãos, que aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, está lá uma máxima dizendo, fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. O amor é a prática do bem. O amor é o bem. A prática do bem é o amar. O amor é o bem. A prática do bem é o amar. A prática do bem, em suas múltiplas conotações. Em quaisquer dela terá um valor agregado para nós. A nossa satisfação, a nossa renúncia, o nosso esquecimento. São valores extraordinários para nós. A gente começa a sentir que começa a melhorar, começa a mudar, no momento que a gente agora dá uma paradinha para nós e agora se dedica ao outro. Coisa que a gente não fazia no passado. Cada um se vire, cada um faça a sua. Entende? Então essas mudanças vão acontecendo dentro de nós. E Jesus veio para manter a lei de Deus para as suas criaturas. Porque o decálogo não foi para uma época, não foi para uma circunstância, não foi para um povo. O decálogo foi para a eternidade. E Jesus, ele agora colocou um olhar de quem é iluminado como ele é, de quem é filho de Deus como ele é. E passou a enxergar nisso agora que existe uma componente única chamada amor. O amor pelo Pai Criador de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, não é? O amor pelo próximo. Amar ao próximo como gostaríamos que o próximo nos amasse. Agora você faz uma substituição do amor, do amor e do amar pelas ações. O amar é a prática do amor. Então, na medida que você realiza isso, você está amando. O amor, ele está associado ao bem. É ao bem que está acontecendo ambos ao mesmo tempo. O amor e o bem, eles se fazem de uma forma única. E agora, a saída disso, a prática disso, é fazer aplicar o amor em ação, é amar. Aplicar o bem em ação é amar. Então façamos isso, comecemos com as pequenas coisas, não é? Umas pequenas coisas. Uma vez, nos lembramos agora, uma pessoa foi no meio da rua e tinha uma casca de banana no chão. Essa pessoa passou, aí deixou os outros que vinham com ela conversando e voltou. Aí voltou, aí disse, por que fulana está voltando? Foram olhar, ela estava chutando a casca de banana para junto do meio-fio, para que ninguém escorregasse, caísse e acontecesse algo pior. Será que isso não é amor? Não está praticando bem? Então, ela está amando. Fazer o bem é amar. Precisamos colocar isso.
O amor que aqui se fala é amor ação. Não é um amor sentimento. Não é? O amor sentimento você ama e depois pode não amar mais. Teve uma contrariedade e você achava que amava, não amou mais. Que amor é esse? Agora, quando você faz alguma coisa em favor do outro, que é para o bem do outro, agora é um registro de que você amou. E não importa qual é a sua crença, você pode até não acreditar em nada. Mas lhe tocou a situação do outro e você foi ajudar aquela outra pessoa. Então você está amando mesmo que não tenha agregado nenhuma fé, nem agregado nenhuma crença. Você amou por amar, porque aquilo está dentro de você. Então, Jesus, ele veio para dar continuidade a isso. Entendem, meus amigos e amados irmãos? E disse que isso seria um dia praticado perfeitamente. Tem duas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou para nós, e a gente também precisa refletir, é que um dia seremos felizes. Um dia haverá um só Deus. Veja que coisa, meus irmãos. Então, esse dia, quando a gente começa a olhar ao redor da nossa casa, ao redor das nossas trajetórias, quando a gente começa a dar ao redor do nosso trabalho, não é? Ao redor da nossa vida, a gente vai vendo que é como se esse dia fosse ficando cada vez mais distante, mas esse dia está cada vez mais perto. Exemplo, as crianças que estão vindo reencarnando ultimamente, são crianças que têm um coração imenso, meus amados irmãos. Anotaram isso? Não. Observe isso nas crianças da sua família que está chegando. São crianças que começam a falar mais rápido, andar mais rápido, não é? São crianças que têm um carinho, um sorriso muito especial. Muitas vezes são crianças que começam a falar que você fica abismado, não é? Chamado pai ou mãe, mesmo que não seja a palavra completa pai, mas seja papa ou mãe ou qualquer coisa desse tipo, mas aprendeu rápido, porque ela não nasceu sabendo daquela palavra, né? O seu cérebro não registrava aquela palavra, o seu espírito sim, mas o seu cérebro não. Então, o que está no cérebro da gente é o que a gente aprende aqui sim. Então, ela aprendeu rapidamente a repetição da mãe, o olhar, o carinho. Quando a mãe olha para ela e ela sente que é um olhar de carinho, né? Sorrir para a mãe, não é verdade? Aproxima-se a comida, ela aproxima a comida e mostra que está com vontade de comer. Então, isso são coisas que ela aprendeu aqui. Então, essa geração vai chegando, essa geração vai mudando o mundo, não é? Você liga a televisão e lá na televisão tem momentos que só vem coisas que é danosa, entristece você, né? A vontade que você tem é de desligar a televisão, não quer ouvir mais nada. Mas tem uns programas muito interessantes, programa com a criança, o programa da música, do jovem aprendiz na música, não é? Então, meus queridos, meus amados irmãos, são muitos assim, não é? Aquelas comunidades de base com a escola patrocinada pelo governo, que não dá praticamente nada, mas as pessoas se cotizando para que a comida chegue às suas crianças, para que o livro chegue às suas crianças, para que as professoras não peçam demissão e continuem caminhando com as suas crianças, não é? Então, a gente vai vendo agora as pequenas mudanças acontecendo. Mudança de comportamento não é uma mudança que aconteceu, não é? Então, para chegarmos ao que estamos hoje, de Jesus para cá, são 2000 anos que se passaram. Mas que é 2000 anos na eternidade? Então, Jesus tem razão. Um dia seremos felizes. Um dia haverá um só Cristo e um só pastor. Então, ele não veio derrubar a lei, mas ele veio dar continuidade às leis dos profetas. Outra coisa que colocada aqui é interessante, é que o que ele chama aqui de lei, e o que ele dá exemplo, não é, da sua prática, é uma lei universal, é para todos. A lei de amor é para nós encarnados, em qualquer parte desse planeta que estejamos. É para nós desencarnados, em qualquer parte do planeta
em que estejamos. É para nós, como um todo, em qualquer parte do cosmos que estejamos. Porque esse mundo grandioso de meu Deus, não só tem gente civilizada, encarnados como homens e mulheres aqui na Terra, não, meus irmãos. Não é? Seria ilógico isso para nós. Seria um orgulho e uma vaidade imensa da nossa parte. Então, é a mesma lei. O que acontece é que, em mundos diferentes, tem quem aplique isso agora adequadamente. Enquanto nós estamos dando os primeiros passos, outros, em outro planeta, em outro ponto do universo, está aplicando isso com mais facilidade, porque nele já está essa educação. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração, de todo o teu ser. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso já é regra, não é? Isso já é uma resposta natural do seu ser. Não precisa pensar para isso, não precisa fazer força para isso. Isso é uma resposta natural dessas pessoas. No nosso caso, não estamos assim ainda. Mas aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que existe uma dica para isso, né? Quando Kardec coloca a escala dos mundos habitados. Na escala dos mundos habitados, a gente vê Kardec falar no plural, não é? Mundos primitivos. São aqueles mundos em que tudo está começando na época da pedra lascada, né? Aquela coisa toda, né? Na época dos primeiros passos do homem, não é? Lá atrás, coisa que a gente hoje já está muito mais na frente tecnologicamente e com certeza também com relação aos nossos sentimentos. Depois ele coloca lá, mundos de expiações e provas, não é? Expiar é você pagar o que você está devendo. Em tese é isso, não é? Passando para uma expressão mais fácil da gente entender. Provar é ser testado, não é? Ser testado é algo que vai nos dar força, porque quando a gente é vitorioso no teste, a gente fica mais forte. O teste faz com que a gente não regrida mais para a condição em que estávamos. Então, se com maldade estávamos, fomos testados, com maldade estávamos, nos arrependemos, pedimos novas oportunidades, fomos testados, e agora não repetimos a mesma maldade que fizemos antes, aquela maldade é como que algo que se integra firmemente à sua estrutura de ser humano, não volta mais, não é? A humildade não volta mais a ser orgulho nunca. Então não é humildade, parece que faz de conta que é. Entende, meus amigos e irmãos? Então, mundos de expiação e prova, tais quais esse. Então, os espíritos amigos não iam colocar algo desse porte, desse tipo, se não fosse verdade. Se fosse único, eles iam mundo. Então, a Terra seria o único, mas não é assim que está lá. Então, leiam, por favor, não é? Aonde a escala dos mundos habitados. E aí ele prossegue, mundos de regeneração, depois mundos felizes, depois, agora, mundos celestes, aonde só existe a felicidade. Mas nós vemos, cadê o outro mundo, não é? Aí está aí uma série de satélites olhando, vendo constelações distantes, bilhões de anos-luz, não é? E aí não consegue perceber. Daí por diante já consegue verificar que tem água em Marte, não é? Tem água em Marte, meus irmãos. Se tem água, tem vida. Pode ser que a vida seja uma vida rudimentar, como aquelas que nós passamos, não é? Como quando estávamos ainda na monada, naquela célula uma vida numa célula num ser unicelular, não é? Então, pode ser até isso, mas é um começo, é outro mundo. Então, Jesus não veio derrogar as leis, ele veio trazer as leis de Deus para nós. E a lei de Deus, como dissemos, é para todos, em qualquer lugar que estejamos. Ainda tem mais um detalhe: cada vez que o espírito vai evoluindo, mais ele integra ao seu patrimônio a prática da lei que ele aprendeu, que ele exercitou, que agora um atributo seu.
Entende, prezados amigos e estimados irmãos? Então, continuando. Não penseis que vim destruir a lei. Ou seja, se ele está dizendo que não penseis, é porque tinha alguém que pensava. Pensava que... Por quê? Porque Jesus, ele fez o que se chama de muitos milagres, mas muitos sinais que levaram à melhoria do homem, à recuperação do homem, à saúde do homem, não é? Esse nome milagre, o milagre não existe. Um milagre é um nome que a gente está chamando para uma lei que a gente desconhece, mas que ele conhece. Que a gente não sabe que ela existe, mas que ele sabe. Então, ele não está derrogando a lei porque está curando alguém, não é? Ele está agora dando sequência à lei que nós desconhecemos. Então, são sinais da sua grandeza que a gente precisa ter. Se outros não fazem isso, ele faz, ele é muito maior do que nós. Não é esse o raciocínio? Se ele faz o bem, cura as pessoas, alivia as pessoas, faz com que as pessoas se sintam como irmãos, e todos os demais têm a mesma possibilidade que ele tem, mas não faz nada, não consegue, é como que algo que o impeça de ir adiante, um gargalo que está lá dentro do seu coração impedindo dele adiante. O gargalo está nele próprio, o gargalo está na sua intimidade, o gargalo está em não exercitar a prática do bem, do amor e da caridade. Mas na frente tem uma outra colocação a respeito de leis, que diz o seguinte: quem muito perdoa, muito pode. Quem muito ama, muito perdoa e muito pode. Porque só muito perdoa quem muito ama. Só muito perdoa quem muito ama. Eu vou dar um exemplo dos mais rigorosos com relação ao perdão. Uma coisa é uma pessoa que fez alguma coisa com você, lhe magoou, tal, etc. Aí você agora, você diz que perdoou ela. Ele pede perdão, se ele pedir. Se ele não pedir, você perdoa ele mesmo assim, sem ele pedir. A outra coisa é outra pessoa fazer outra coisa que ele magoou ali, botou para baixo, não é? E aí você agora perdoou ela pelo prejuízo que ela causou a você. Mas imagine agora uma mesma pessoa, não é? Uma mesma pessoa fazendo alguma coisa para você, que está lhe magoando, lhe machucando, lhe prejudicando, e você perdoou ela. Aí ela agora de outra feita faz outra coisa com você, e agora você perdoou ela, não é? Só faz isso quem muito ama. Jesus disse: perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. A pessoas diversas é uma coisa, a mesma pessoa não é a mesma coisa. Ainda mostra a maior grandeza sua. A essas pessoas que estão fazendo do mesmo jeito para você, e você ama elas, ainda está mais adiante o seu poder de amar, o seu poder de fazer algo diferente. Entende, meus amigos, meus amados irmãos? Vou dar outro exemplo. Um filho nosso, uma filha nossa, alguém que a gente ame muito, que faz uma coisa com a gente, feriu a gente, magoou a gente, palavra que feriu como um ferro quente dentro de nós, a gente foi e perdoou. Mas se fizer de novo, a gente ama. Aí a gente acha ruim, aí pai, aí perdoa. Se fizer de novo, a gente, não é fazer de novo, faz agora, faz amanhã, faz depois. Faz em etapas da sua vida. E você perdoa. Sabe por que você perdoa? Pode demorar a perdoar, você vai achar ruim, vai morder a língua, vai fazer, não é? Vai fazer, ficar vermelho, não é? E tal, mas você perdoou. Perdoa porque você tem amor. É uma prova de que você tem amor. Então Jesus coloca: quem muito ama, muito pode. Essa é a verdade. O poder é o poder do amor. É por isso que Deus é amor, porque Ele, como amor, muito pode, só pode, e ninguém pode fazer o que Ele faz, nem mais do que Ele faz, porque Ele faz sempre o teto do que o amor que Ele tem para dar. O limite do algo fazer é o limite do amor. Se Deus é perfeito e o amor agora está num nível... O amor de Deus, Pai Criador, todas as coisas, é um nível inigualável. Então, só faz o que Ele faz quem tem esse amor. Como nós não somos perfeitos, não temos esse amor inigualável, nós não conseguiremos fazer o que Ele faz. Jesus
como nós não temos o amor que Jesus tem em seu coração, e ele agora é sintonizado com o Pai, só faz o que o Pai quer que ele faça, viu o Pai, e é agora o instrumento de amor do Pai. Então, se ele consegue, é porque ele tem amor que a gente não tem ainda. Um dia que a gente conseguir ter amor, a gente tem também as mesmas possibilidades que ele tem. Parece que isso fere, parece que isso passa como algo impossível, mas isso é realidade. Porque a lei é de progresso, é de evolução, e a gente vai crescendo. O tempo passa e a gente cresce. O tempo passa e a gente ama. O tempo passa e a gente progride. Paz para todos, meus irmãos. Graças a Deus.